palavra em Mateus 16. Amém? Nós vamos aqui pegar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, em nome de Yeshua. Mateus 16, meus irmãos. Vamos ali no versículo 23. Mateus 16, 23. Porque é o mesmo texto que a gente está falando ali de Marcos. Amém? Vamos aqui. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, Mateus 16, não vamos no 23 por enquanto, não. Vamos aqui no verso 13, que diz assim, irmãos. E chegando Yeshua às partes de Cesareia de Filipe, essa área aí fica no norte de Israel, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que os homens dizem de mim? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Yeshua, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Veja bem que Yeshua está dizendo para Pedro que ele é bem-aventurado, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Yeshua, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós que participamos da igreja de Yeshua, temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que fazem a vontade do Eterno. Eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mais à frente, Yeshua vai dizer assim, verso 21, desde então, começou Yeshua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Yeshua começa a falar com os apóstolos que ele vai ter que sofrer, padecer na mão dos principais dos sacerdotes e dos escribas e fariseus, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, o mesmo Pedro que ele falou agora mesmo, que é bem-aventurado, Pedro tomando a parte, Pedro se sentiu, né, muito importante, porque foi chamado de bem-aventurado, tomou Yeshua à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, né, de morrer. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, veja bem, irmão, Pedro, que tinha sido chamado de bem-aventurado aqui no versículo 15, né, versículo 17, no versículo 23, é chamado de Satanás. Por quê, irmãos? Porque falou sem entender que Deus já tinha o propósito de se manifestar em Yeshua para ser crucificado como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então disse Yeshua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo, se ele tomou a cruz e seguiu a propósito para o qual estava ele determinado, ele está dizendo que conosco não é diferente. Ele diz que cada um de nós tem que renunciar à nossa própria vontade,
quando a nossa vontade não é conforme a vontade de Deus. Tomarmos sobre si a nossa cruz e segui-lo. E Yeshua diz no verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa pela sua alma? Amém? Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que Yeshua nos fala que nós devemos renunciar às nossas próprias vontades quando colidem com a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, meus irmãos, verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, irmãos, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar com esse mundo pecaminoso, com as regras mundanas desse mundo que confrontam a vontade de Deus. Mas devemos ser transformados. Isso aqui tem uma aplicação especial, meus irmãos, nesse mês de Elul. Estamos há pouco tempo da festa de Rosh Hashanah, que será, meus irmãos, na noite do dia 2. Estamos, meus queridos irmãos, há 10 dias da festa de trombetas. E ali é o dia do julgamento do ano que irá começar, irmão. São 12 meses que dependem desse mês de Elul. Dos 12 meses que você terá pela frente, meus irmãos, a partir de outubro, será dependendo do que tu fizeste agora em Elul. Se você fez techuvá em Elul, se você se santificou em Elul, se você fez as orações, Shagarit, Mihai, Arvit, se você obedeceu a palavra de Adonai, guardando o Shabat de Adonai, se você vigiou em Elul, você terá um ano de bênção, você terá um ano de vitória, porque o teu julgamento será favorável ali no dia 2 de outubro, daqui a 10 dias à noite. Aleluia! Mas se você não está, meu irmão, minha irmã, se preparando agora no mês de Elul, como que será o seu ano que vem? Como que será o seu ano se você não se arrependeu nem em Elul para fazer a vontade de Deus antes do julgamento? Ali, em festa de trombetas, serão expedidos os decretos de Deus sobre a tua vida, meu irmão, e sobre a vida de toda a humanidade. Por isso que a humanidade vai de mal a pior. Cada ano a humanidade piora mais. Por quê, meus irmãos? Porque é julgado contrário. E não sabe a humanidade dos dias de Deus, dos julgamentos de Deus. Diferentemente de nós, que sabemos que Deus estará julgando nesse dia. E aqui, meus irmãos, como diz aqui na carta, no livro de Mateus, capítulo 3, verso 8, quando diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora é tempo de arrependimento, todos os dias do ano são tempo de arrependimento, mas agora é véspera do julgamento. E Deus ainda diz assim, o profeta João Batista, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meu irmão, minha irmã, produza bom fruto, meu irmão, minha irmã. O que é o fruto? É a obediência, é fazer a vontade de Deus. Você que produz bom fruto, Deus tem o pomar dele. Essa árvore aqui não está produzindo bom fruto. Essa árvore aqui está produzindo fruto estragado. Então, o que acontece? Ela será cortada em algum momento e será lançada no lago de fogo, meu irmão. Não seja essa árvore, seja uma árvore que produza frutos dignos de arrependimento. Como diz aqui, meus irmãos, em Filipenses,
capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Olha bem, meus irmãos. Louvado seja Deus. Paulo escreve aqui no capítulo 3, verso 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua HaMashiach. Amém? Então, o nosso alvo, meus irmãos, é a vida eterna, meus irmãos. É o nosso alvo, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Como disse Yeshua aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e está queimando agora lá no lago de fogo, meu irmão, minha irmã. Como muitos, meus irmãos, no passado, agora estão torrando no lago de fogo. Por quê, irmãos? Não, na época que estava aqui na terra, não pensaram nisso, meus irmãos. Mas Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. Porque é um prêmio, meus irmãos. Quando nós conhecemos a Torá, quando conhecemos a palavra de Yeshua, esse é o prêmio da soberana vocação de Deus para nós. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis outra coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Se você já chegou numa estatura boa, meu irmão, minha irmã, não pode olhar para trás. Paulo diz, não olho para trás. Aleluia! Ele prossegue para o alvo, olha só, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo esquece daquele momento que ele estava no mundo e ele avança para o prêmio da soberana vocação. Você, meu irmão, minha irmã, você tem que esquecer do pecado que te norteou, que te governou, que te atrapalha, e você tem que avançar para o alvo. Nós temos um mês de Elul, tempo de oração, meu irmão, minha irmã, tempo de jejum na quinta-feira, meu irmão. Louvado seja o nome de Adonai. Você deve prosseguir para o alvo. Nós estamos sendo avaliados, meus irmãos, nesse mês de Elul, de manhã, de tarde e de noite. Todo instante que você está fazendo, minha irmã, o que você está fazendo, meu irmão? Deus está anotando, porque os decretos sobre a tua vida, porque é individual, meu irmão. Esse julgamento é individual. Aleluia. E Paulo, ele diz aqui, meus irmãos, aleluia, nós que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus o revelará. Você que se sente que é perfeito, você tem que continuar prosseguindo para o alvo. Porque se você olhar para trás, você fica imperfeito. Aleluia! Então nós temos que caminhar na vocação para a qual nós somos chamados. Como diz aqui, meus irmãos, louvado seja Deus em Mateus. Louvado seja o nome de Adonai. Mateus capítulo 6, meus irmãos, diz assim, meus irmãos, pois se Deus, vamos aqui, meus irmãos, Yeshua dizendo em Mateus 6, 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele está falando aqui das preocupações do mundo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E ele completa aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, os gentios, os pagãos procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro,
primeiro, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Veja bem, irmão, o povo de Israel sabe muito claramente que esse aqui é o momento de Techuvá. Busca em primeiro o reino de Deus, se arrependa das tuas falhas, pratique a Torá firmemente, porque aí todas as coisas boas vos serão acrescentadas. Muita pessoa fala assim, mas por que o povo de Israel prospera lá no ano todinho? É bênção chovendo de tudo que é lado, porque agora em Elu está todo mundo se preparando, e durante o ano também, fazendo Techuvá. Aleluia! E aqui no verso 34, Yeshua diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Muita pessoa não vive porque fica preocupado com o dia de amanhã. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo shacharit, mirravit, se você está andando conforme a vontade de Deus, aleluia, se preparando, ouvindo o toque do shofar, que eu botei no grupo, o toque do shofar toda manhã de Elu, é mandamento ouvir os toques do shofar, ler o Salmo 27 de manhã e à noite, fazer, não ter ira no coração, orar, fazer a vontade de Deus, não murmurar, nunca reclamar. Deus está dizendo, não tem por que você se preocupar com o dia de amanhã. E Yeshua está dizendo, não tem com que você quietar pelo dia de amanhã, não tem por que você ficar aflito pelo dia de amanhã, meu irmão, minha irmã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, e Yeshua diz, o teu dia de amanhã está na minha mão quando você me serve, aleluia, o teu dia de amanhã está na minha mão quando você se humilha perante mim, quando Deus vê você humilhado perante Ele, você não tem que estar preocupado com o teu dia de amanhã, você que chega no Shabat e você quer aguardar o Shabat com alegria, lembra disso, que o teu dia de amanhã está na mão de Yeshua e Deus vai te abençoar. Deus não vai deixar você envergonhado, meu irmão, minha irmã. Se você servir a Ele, Ele diz, eu vou cuidar do teu dia de amanhã, eu vou cuidar de de te abençoar, eu vou cuidar de fazer a bênção na tua vida, porque o teu dia de amanhã, Ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Você não tem preocupação, você dorme em paz, você vive em paz, porque o próprio Eterno, aleluia, Ele está dizendo, não se inquieta, se preocupa comigo, faça a minha vontade, porque eu já tomei o teu dia na minha mão, eu já escrevi as bênçãos para a tua vida, aleluia, é isso que nós fazemos agora no mês de Elu, meus irmãos, nos preparamos para o dia de amanhã, nos preparamos através da obediência, nos preparamos através da santificação, porque a base é da santificação, e o nosso noivo está no campo, e Yeshua está no campo, e Yeshua está trotando com seu cavalo branco no campo, e aqui, meus irmãos, o rei está no campo, aleluia, porque agora em Rosh Hashanah haverá o julgamento, e em Rosh Hashanah, em um dia, em um ano, haverá também o arrebatamento, porque é no dia do julgamento que ocorre o arrebatamento. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados, meu irmão, minha irmã, que nesse Rosh Hashanah agora terá o julgamento, um julgamento do ano que vai entrar, um julgamento do ano que vai vir, o que você quer para o teu ano que começa agora. Nós estamos terminando um ano, falta 10 dias para acabar o ano, meus irmãos. E o que você tem feito para se preparar, minha irmã, meu irmão? Aqui, como diz o apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, meus irmãos, no capítulo 5, no versículo, assim diz, meus irmãos, aleluia, verso 17, assim diz o apóstolo Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisa linda, meus irmãos. Aquelas atribulações que a gente tinha na nossa vida quando a gente estava no mundo, aquelas preocupações, agora é certeza de vitória. Certeza porque estamos com Cristo, porque somos uma nova criatura. As coisas velhas, aqueles pecados mundanos já passaram, já não faz parte da tua vida, já não faz parte da minha vida.
nós estamos olhando para frente, como disse o apóstolo Paulo anteriormente, olhando para o prêmio da nossa vocação. E tudo isto, diz aqui no verso 18, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Yeshua HaMashiach, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Elohim, Deus estava em Mashiach, em Yeshua, porque Yeshua é uma manifestação de Deus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É tempo de reconciliação, é tempo de techuvá, é tempo de tefilá. Tefilá é oração, techuvá é arrependimento, é tempo de nós, aleluia, aproveitarmos esse momento e não nos deixarmos levar pelo mundo, que o mundo quer roubar a tua bênção, minha irmã, o mundo quer roubar a tua bênção, meu irmão. Satanás, ele está de olho, querendo pegar a tua vitória, e ele vai trabalhando para te iludir, ele vai trabalhando como sapatinho de lã para te derrotar, mas nós temos que estar atento, porque nós temos que ter olhos de águia, aqueles olhos de águia que identificam que o diabo está ali, querendo te cozinhar em banho-maria, meu irmão, minha irmã, mas o Eterno está dizendo que nós devemos, aleluia, nos reconciliar com Deus, aleluia, para que nós fôssemos, e aqui diz no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, que é Yeshua, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, obedecendo a sua santa palavra, meu irmão, minha irmã. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar agora nesse período alegre com Yeshua, fazendo a vontade de Deus com alegria, com coração puro, limpo. Ore a Deus, busque a Deus, faça a vontade de Deus, pratique. Nessa época, meus irmãos, de Elu, se pratica muito Tzedakah. Porque, irmão, você está plantando prosperidade para o outro ano também. Quando você pratica o Tzedakah, realmente Tzedakah que vai ser ajudado o necessitado. Não é dar de qualquer maneira para você, não vou dar, não, é aquele que você sabe que vai para o necessitado, Deus vai te abençoar também, Deus vai plantar na tua vida no ano que vem, que o ano que começa daqui a 10 dias, meus irmãos, louvado seja Deus. Logo assim que a igreja de Yeshua abriu há 9 anos atrás, nós falamos para os irmãos, botamos um quadrinho que eu distribuí para todo mundo, dizendo as 3 bases, techuvá, tefilá e tzedakah, os 3 T's, aleluia, techuvá, arrependimento, tefilá, oração e tzedakah, ajudar o necessitado, amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando aos nossos corações, que você tenha aquele mandamento, aquele mandamento maravilhoso que Yeshua diz, lá na Torá, a gente tem um mandamento que é para amar como a nós mesmos. Só que Yeshua vai ali em João, lá, aleluia, capítulo 13, ele vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, 13, louvado seja o nome do Eterno, no verso 34, ele diz algo mais especial ainda, ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Opa, um novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, que nós amemos o próximo como Yeshua amou a nós. Amém? E que também vós uns aos outros vos ameis. Então, Yeshua, ele avança na perfeição. Não é amar o próximo como a ti mesmo, é como eu te amei. Aleluia. Então, queridos, ele diz isso aqui no verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Aproveita cada segundo de Elu, aproveita o período, porque vai ter decretos em Rosh Hashanah e decretos em Yom Kippur. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Louvado.